Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer nesta noite pela tua palavra, por esse culto. Pedimos que não somente o culto, mas que nós mesmos sejamos aceitáveis diante do Senhor em Cristo Jesus, nosso Salvador eterno. Obrigado, Deus. Fala conosco, nos dê um coração pronto para ser ensinado, para ser instruído pela tua palavra, nos dê um coração disposto para obedecer. Tira todos os impedimentos da nossa mente, do nosso coração nesta noite, para que possamos receber a tua palavra de bom grado. Que todas as preocupações, todas as dúvidas, todas as dificuldades sejam deixadas para trás. Que somente o Senhor reine soberanamente em nossas mentes e corações. É o desejo nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. E por falar em dúvidas, o tema de nossa mensagem nessa noite é dúvidas sobre o Natal. O tema da nossa mensagem é dúvidas sobre o Natal. Porém, não será um sermão, portanto, não será um sermão expositivo do texto que acabamos de ler, mas o texto é apenas uma constatação de que algo aconteceu no tempo e no espaço, no tempo e na história, cumprindo a promessa de Deus, daquilo que já estava definido antes da fundação do mundo, a respeito da nossa redenção em Cristo Jesus. Então, o texto de Lucas, capítulo 2, de 8 a 20, ao final, serve para tirar todas as dúvidas de que, de fato, um menino nasceu. Não é mais o menino Jesus, agora é o Deus homem, o homem Deus,
que tem um corpo glorificado, cujo corpo recebeu de Maria já não existe mais. É o Deus soberano, reinando à direita do Pai. Jesus é Deus, Deus homem e homem Deus. É a nossa afirmação de fé. Portanto, não há dúvidas alguma nesse texto sagrado a respeito desse acontecimento extraordinário. Mas por que então, pastor, um tema como esse, dúvidas sobre o Natal? Então, é um sermão temático, né? E é dentro desse tema que estamos pensando aqui essa noite, o que temos a dizer aos irmãos. Porque sempre que chega o Natal, chega também com o Natal muitos questionamentos, muitas dúvidas, principalmente agora, depois do advento da internet. Todo mundo fala sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, cada um tem seus embasamentos, suas teorias, e cada um expõe as suas convicções e também as suas dúvidas a respeito dos fatos. Então, quando chega o Natal, chega também uma série de interrogações e de dúvidas, muitas perguntas que são levantadas. Eu quero aqui destacar pelo menos 4 perguntas que são dúvida no coração de muita gente e pensar um pouco sobre elas essa noite. As pessoas dizem: Natal é uma festa pagã ou é uma festa cristã? A gente ouve muito essa pergunta por aí afora. Depois, o cristão deve ou pode comemorar o Natal ou não? Cada época que passa, a gente ouve opiniões diferentes sobre essas perguntas. Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não? E por fim, a pergunta que não quer calar: e se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? As 3 primeiras questões eu quero ser bem rápido a respondê-las de forma bem simples. Na última pergunta eu quero ser mais, me aprofundar um pouco mais. A primeira pergunta: o Natal é uma festa pagã ou uma festa cristã? Eu quero responder uma resposta que eu vi recentemente, achei muito interessante, bem simples, bem objetiva. Pastor Lipão, na internet, alguém fez essa pergunta a ele, e ele respondeu: se você for pagão, você comemora o Natal como pagão. Se você for cristão, você comemora o Natal como cristão. Porque afinal, toda e qualquer comemoração, aqui é eu dando um complemento, né, diz respeito ao seu estilo de vida e o tipo de fé que está estabelecida no seu coração. Deve ficar claro para nós isso. Para a pergunta: o cristão deve ou pode comemorar o Natal ou não? A resposta é: depende. Depende da sua tradição de família, depende da tradição da igreja que você frequenta. Isso é muito relativo. Interessante que estava conversando com a minha irmã ontem, dizendo: engraçado que a nossa família não tem tradição de comemorar Natal. Me parece que a família da Dulcinéia também não. Então lá em casa a gente não comemora Natal. Minha irmã ligou para mim por volta de umas 10 horas da noite, eu falei: já estou deitado. Ué, o quê? E a ceia? Já estou deitado. Já vou dormir. No dia 24, né? Dia 24 para o dia 25.
Então é assim, cada um tem uma cultura, um estilo na hora da comemoração. Tem igrejas que dizem que não se deve comemorar, tem igrejas que devem comemorar, tem igrejas que fazem teatros, tem igreja que faz cantatas, e tudo é muito bem-vindo, de acordo com as crenças e as tradições de cada segmento religioso ou de cada contexto familiar. Não é aqui uma questão de ser pecado ou não celebrar o Natal. Eu celebro o Natal, embora não faça banquetes, não faça ceias de Natal, mas eu celebro o Natal. Eu celebro o Natal com a minha adoração, eu celebro o Natal com a minha devoção, eu celebro o Natal com o meu culto que eu presto a Deus. Eu celebro o Natal como uma grande oportunidade de anunciar Jesus aos povos, de anunciar essa mensagem que os anjos vieram trazer. Não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então eu celebro o Natal quando aproveito as oportunidades que tenho para proclamar Jesus, anunciar Jesus, ao invés de ficar com tretas, como diz a linguagem moderna da galera aí, né? Ao invés de ficar com as tretas na internet, ou nas filosofias, ou nas religiosidades, a respeito se é festa pagã, se não é pagã, se deve comemorar, se não deve comemorar, se foi criado em homenagem ao Deus do Sol, se não foi. Voltemos as nossas atenções para o que foi anunciado a respeito do Redentor nascido. É que na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Para a pergunta, Jesus nasceu em 25 de dezembro ou não? A resposta é provavelmente não. Provavelmente não. Então, por que comemoramos nesta data? É fato que muitos nesta data extrapolam, embebedam-se, entram num consumismo sem fim, se falam de tudo, como diz um poeta outro dia na televisão, dizendo: olha, um velhinho vindo lá do Polo Norte. É isso mesmo? Tem muito mais lembrança, está muito mais configurado nos enfeites de Natal, nos cartões, nas mensagens, do que o próprio Cristo. Aliás, muitos nem sequer se lembram que é o Natal de Jesus. Pensa mais no Natal como festa familiar, festa do Papai Noel, festa dos presentes, dos jantares e etc. Aliás, Jesus é o único aniversariante que não recebe presente. Na maioria dos casos, todo mundo cobra presente, mas Jesus é o aniversariante que em seu suposto aniversário não recebe presentes, pelo contrário, ele é o presente. E muitos não usufruem desse presente maravilhoso que é Jesus. Na verdade, não comemoramos a data. Nós não comemoramos a data 25 de dezembro. Aliás, hoje pouco estão fazendo a respeito disso. Hoje já é dia 26 de dezembro. Tem igrejas que comemorou o Natal dia 10 de dezembro, outras comemoraram dia 18, dia 19, dia 23. As datas são as mais variadas possíveis. Em dezembro ainda é muito aceitável. Se alguém resolvesse comemorar o Natal lá para abril ou maio, talvez alguém se assustasse. Não é verdade? Mas a data não é o mais importante. Nós não comemoramos a data, comemoramos o fato
Jesus nasceu. Aleluias. Jesus nasceu. Então agora eu quero dar maior atenção à última pergunta, que é dúvida para algumas pessoas. E se Jesus não tivesse nascido? Você já parou para pensar nisso? Se Jesus não tivesse nascido? De todas as perguntas sobre o Natal, ou de todas as dúvidas, com certeza essa é a mais significativa. É aquela que de fato traria grandes implicações para a vida de cada ser humano em particular e para a sociedade, para o mundo de um modo geral. Se Jesus não tivesse nascido, grandes implicações trariam sobre a humanidade, sobre esse mundo caído, perverso. Dr. James Kennedy escreveu um livro com esse título. Achei interessante que quando estava pensando sobre esse tema, e se Jesus não tivesse nascido? Eu joguei na internet para ver se alguém tinha pensado sobre isso. Um tema tão simples, certamente alguém já tivesse pensado. Mas já tinha um livro escrito. O Dr. James Kennedy escreveu um livro falando exatamente isso. E se Jesus não tivesse nascido? Esse é um livro publicado pela editora Vida. E nesse livro o autor apresenta o impacto do nascimento de Jesus, o que isso produziu na humanidade, o que isso causou na história do mundo, a ponto da história da humanidade se dividir ou passar a se dividir entre antes e depois de Cristo. Grandes transformações no mundo a partir do nascimento de Jesus. Valorização da vida humana, auxílio aos pobres, incentivo à educação, às liberdades civis, os direitos, a ciência, a economia, a família, saúde, a moralidade, as artes, tudo foi afetado. O mundo todo foi afetado pelo nascimento de Jesus. Mas mesmo diante desses fatos, mesmo diante da comprovação bíblica, mesmo diante dos fatos históricos comprobatórios do nascimento de Jesus, muitos ainda prefeririam que ele nunca tivesse nascido. Muitos prefeririam que ele nunca tivesse nascido. Como, por exemplo, o filósofo do século XIX, Nietzsche, ele disse que Deus está morto e a igreja é o seu túmulo. E mostrando seu descontentamento pelo nascimento de Cristo, ele diz: condeno o cristianismo, trago contra a igreja a mais terrível de todas as acusações que alguém já possa ter feito. Filósofo do século XIX, Nietzsche. Outro exemplo foi Hitler. São palavras de Hitler. Historicamente falando, a religião cristã não passa do judaísmo. Pela lógica, com a destruição do judaísmo, segue-se também a extinção dos padrões morais cristãos de escravidão. Eu saberei o momento de confrontar a favor do povo alemão e do mundo sua moral de escravidão asiática com a nossa imagem de homem livre do semideus. E é tudo que o homem está tentando ao longo dos anos levar adiante o pensamento de Hitler, de destruir os valores morais cristãos, a cultura e a educação cristã, judaica, está sendo bombardeada o tempo inteiro, as famílias sendo bombardeadas, com pessoas que prefeririam que Jesus não tivesse nascido. Mas
A Bíblia diz em João 3, 17 e 18: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tanto Nietzsche quanto Hitler desejaram que Jesus não tivesse nascido, mas existem muitos outros que desejaram isso, e muitos que ainda desejam que a notícia que os anjos trouxeram naquela noite de Natal, do primeiro Natal, não fosse verdade, fosse apenas um mito. Se fosse agora nos nossos dias, diriam que era uma fake news, que os anjos trouxeram uma fake news para a humanidade, a anunciar o nascimento de Jesus, e que esse nascimento não tivesse acontecido. Mas tem uma coisa que podemos afirmar categoricamente, meus amados irmãos, ouvintes dessa palavra: o mundo pode até ignorar o nascimento de Jesus, mas jamais poderá negá-lo. O mundo pode ignorar, mas jamais poderá negá-lo. É um fato. Jesus nasceu, e contra fatos não há argumentos. E Jesus veio com uma missão. A Bíblia diz que ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele veio para trazer vida plena ao homem. A Bíblia diz em João 10, verso 10, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida plenamente, disse Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo declara: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, a grande notícia, ou o grande impacto do nascimento de Jesus está diretamente ligado com o que nós acabamos de cantar na última canção. O nascimento de Jesus está vinculado à morte, à cruz que nos libertou, que apenas aconteceu no tempo e no espaço, na história, há aproximadamente 2000 anos, mas que já havia acontecido. A cruz não é um plano B de Deus. A cruz é o único plano de Deus para a humanidade. É o plano redentor do Senhor. A vida que recebemos dele é resultado da sua morte em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida com Deus. Era a nossa única chance, e por isso ele tinha que nascer para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Mas algumas coisas a mais poderíamos considerar nessa noite, se Jesus não tivesse nascido. Primeira coisa que poderíamos destacar é que não haveria toda essa transformação para o mundo, como dissemos há pouco. Nem sequer a agitação desses dias, as luzes brilhantes, as guirlandas, os enfeites, talvez nem a figura do Papai Noel existisse mais, ou existisse, se Jesus não tivesse nascido. Na verdade, o mundo seria um mundo literalmente sem graça nenhuma. Um mundo sem graça se Jesus não tivesse nascido, porque Jesus é a maior manifestação da graça de Deus em favor da humanidade, em favor dos homens.
Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. E Deus enviou, a plenitude dos tempos significa que Deus enviou Jesus no tempo certo da história do homem. O mundo era dominado praticamente por um único império, o Império Romano. A maioria das pessoas falava uma única língua, o grego. Esse era o mundo da época do nascimento de Jesus. No aspecto do conhecimento, a filosofia estava impregnada, misturada com a religião e com os rituais religiosos. E ele veio e transformou a história desse mundo. Um pastor batista norte-americano chamado James Alan Francis, que viveu de 1864 até 1928, ele disse o seguinte: todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária de Jesus. A vida de Jesus sozinha foi capaz de influenciar o mundo mais do que todos os reis, do que todas as religiões, do que todos os líderes políticos no mundo todo. Os governos, os impérios, os poderes caíram, passaram, mas com Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é diferente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluias. É exatamente assim. Então, o primeiro grande impacto, se Jesus não tivesse nascido, não aconteceria tamanha transformação no mundo. E uma constatação fato: as sociedades que têm pouca influência do cristianismo são as sociedades mais miseráveis, mais pobres, alcançam pouco bem-estar social, principalmente as sociedades que não são influenciadas pelo protestantismo. Foi depois da Reforma Protestante que houve um grande avanço na ciência, nas tecnologias, na educação. Houve um grande avanço no mundo com essas transformações, e o protestantismo trouxe e traz grande influência. Você vai num país e vê a pobreza, vê a miséria, vai em regiões onde há muita pobreza, muita miséria, pode ter certeza que o cristianismo lá não é tão influente. Porque quando o cristianismo chega, quando o protestantismo chega em determinado lugar, em determinada casa, em determinada família, em determinada vida, há uma grande transformação. Deixa-me dizer uma coisa: a transformação do mundo começa com a transformação da sua própria vida, por meio da obra de Cristo, do que Cristo fez por você e por mim. Por isso, é necessário que esse seja o tempo aceitável, o tempo certo para você se render, ouvir a voz de Cristo e se prostrar diante dele, se revelar, se manifestar a ele, ouvir a voz do Senhor, dar atenção a ela. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Se você hoje crê em Jesus, se você ainda não creu, mas se você hoje crer em Jesus, de todo o seu coração, como seu Salvador e Senhor,
sua vida vai mudar. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e não ter a vida totalmente transformada. A presença de Cristo faz toda a diferença na vida de alguém. Mesmo de alguém que mesmo que vive em pecado, mesmo que esteja sofrendo com os ataques de Satanás contra a sua integridade espiritual, ainda assim a presença de Cristo lhe traz reflexões, lhe traz questionamentos, que se não fosse a presença de Jesus, ele agiria de modo normal e natural, como pessoas que não têm conhecimento de Cristo. Essa que é a verdade. Se Jesus não tivesse nascido, o mal teria vencido de maneira definitiva. Ah, pastor, mas o mal está aí sim, mas o mal teria se alastrado ainda mais. Quando nós falamos de depravação total do homem, nós não estamos dizendo que o homem não seja capaz de fazer atos de bondade. Nós estamos dizendo que ele não foi tão perverso quanto ele deveria ser. Porque, no entanto, todas as suas faculdades mentais, todo o seu ser foi afetado, seus sentimentos, suas emoções, suas ações, todos foram afetados pelo pecado. É por isso que as nossas obras de justiça são consideradas trapos de imundícia diante de Deus. Então, o mal teria vencido. Mas uma coisa me chama a atenção, lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, quando os discípulos de Jesus estavam lá falando que os demônios se sujeitavam, Jesus diz: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. Sabe o que significa isso? Jesus limitou a ação de Satanás sobre a terra. O mal existe, mas o mal está limitado à soberania de Jesus. O mal está sob a supervisão do Deus soberano e sob a permissão dele. Mateus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte reinou a luz. Mas quando o homem rejeitou a obra de Cristo, e Deus foi retirado do contexto da vida social, da vida política, da vida econômica, o que aconteceu? O que continua acontecendo na sociedade quando Deus é colocado de lado? Muitas atrocidades. Só no século XX, muitas atrocidades foram feitas por governos que pregavam o ateísmo, que rejeitavam, queriam descaracterizar o nascimento e a presença de Cristo. Mao Tse-tung, líder chinês, entre os anos 1948 e 1976, matou 72 milhões de seres humanos. Stalin, líder russo, foi responsável pela morte de 40 milhões de pessoas. E Hitler, líder alemão da Segunda Guerra Mundial, foi responsável pela morte de 15 milhões de pessoas. Veja bem como que a sociedade é hipócrita. Estamos vivendo no meio de uma pandemia que afetou aí talvez 5 milhões de pessoas no mundo. Mas se esquece tão facilmente de fatos tão terríveis e tão cruéis e que ainda continua acontecendo em alguns lugares do mundo. Porque simplesmente Deus foi deixado de lado, à parte. Os homens tentam negar
um fato que é inegável. O nascimento de Jesus que muda a história do homem que se compromete com Ele, que tem um encontro pessoal com Ele. E de toda uma sociedade, de toda uma família, de toda uma cultura. O homem se esqueceu disso. Você não pode se esquecer de um detalhe. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9, que devemos estar alertas, vigilantes, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está aí, está em ação, está em movimento, limitado, é verdade. É por isso que ele anda ao derredor, está limitado, o seu campo de ação. Limitado pela soberania divina. Mas ele quer que você caia. Ele quer que você experimente derrotas terríveis na sua vida. Jesus falou sobre isso, quando falou com Simão Pedro. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, a Bíblia diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás quer fazer o mesmo com você. Satanás quer fazer o mesmo comigo, destruir. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a nossa paz, matar a nossa esperança e destruir a nossa fé. Esse é o objetivo dele. Roubar a paz, matar a esperança, destruir a fé. São fundamentos da nossa vida espiritual. A Bíblia diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno, ou o mundo jaz no maligno. 1 João 5, verso 18 e 19. Mas se Jesus não tivesse nascido, muitos morreriam sem esperança nenhuma. Como Jesus trouxe grande transformação social, ele também trouxe esperança para os homens do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. No que diz respeito também ao destino eterno da sua vida, houve um resgate social, houve um resgate cultural, houve um resgate emocional, houve um resgate espiritual para o homem em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ou vos darei descanso. Disse Jesus: vinde a mim. No mundo que Jesus veio, não havia esperança para crianças, não havia esperança para mulheres. Jesus veio, resgatou e restaurou as crianças. Ele chegou a dizer aos seus discípulos que tentavam impedir crianças chegarem até ele: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ele chegou a dizer: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas ele resgatou também a dignidade da mulher. Numa sociedade em que a mulher não tinha valor a não ser para procriação, as mulheres foram grandes aliadas de Jesus, cuidavam do ministério terreno de Jesus, grandes aliadas dele, estavam sempre presentes no ministério de Jesus. Talvez, não sei, talvez seja por isso que tem tantas mulheres na igreja, né? Talvez as mulheres sejam mais gratas do que os homens. As mulheres sejam mais sensíveis à voz de Deus do que os homens. Isso é apenas uma imaginação minha aqui.
Talvez seja. Mas com o nascimento de Jesus, há esperança para todas as classes de pessoas, para os idosos, para os que viviam na escravidão, para os que viviam sem direitos civis. O nascimento de Jesus trouxe grande esperança, e aqui cito mais uma vez o que ele mesmo disse: vinde a mim, ou venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão cansados e oprimidos, todos que estão cansados e deprimidos, estressados, ansiosos, estafados, quantos estão cansados de viver essa vida, venham a Jesus. Venha a Jesus, você quer encontrar descanso para a sua vida? Jesus nasceu. Ele nasceu um dia no tempo e no espaço, no tempo e na história, mas hoje Ele quer nascer no seu coração. Se Ele não nasceu ainda no seu coração, dê lugar a Jesus no seu coração essa noite. É com você que Jesus está falando. Dê lugar a Jesus no seu coração. A Bíblia diz que no dia que Jesus nasceu, não havia lugar para Ele. Não havia lugar para Jesus naquele mundo em que Ele nasceu. Não havia lugar para Ele nas casas. Ele teve que nascer num curral, no meio dos animais. Mas e no seu coração? Já houve lugar para Jesus? Ou há lugar para Jesus no seu coração? Quais são as marcas desse nascimento do Cristo na sua vida? Quais são as evidências que deixam claro que Jesus nasceu em você? E que você foi nascido de Cristo ou em Cristo? Quais são as evidências disso na sua vida? No seu dia a dia? Quer dizer a você nessa noite que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja vivendo, fato é que em Cristo há esperança para os doentes, há esperança para os aflitos, em Cristo há esperança para os pecadores como eu e como você. Há esperança para nós, há esperança para o ferido. Se Jesus não tivesse nascido, termino a reflexão dizendo, se Jesus não tivesse nascido, o nosso relacionamento com Deus simplesmente não existiria, teria perdido o valor, nós não teríamos condições de nos reconciliarmos com Deus. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Deus que se fez homem, para se tornar como um de nós, para poder nos ligar novamente ao Pai. É a única esperança. Como eu disse, não haveria sequer a agitação desses dias, não haveria sequer essa correria, essa loucura desses dias de festa, mas também não haveria relacionamento restaurado com Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A religião no tempo de Jesus estava mais voltada para o que o homem fazia do que para as próprias ações de Deus. Será que nós não corremos o risco de estarmos vivendo esse mundo da forma que era o mundo do tempo que Jesus veio? Teríamos que confiar mais em nossas ações do que no poder de Deus.
Teria que depender mais da força do homem do que da soberania, da ação de Deus. A religião do tempo de Jesus estava cheia de rituais para o homem executar de forma obrigatória, de forma que ele não fosse necessário uma emoção, um sentimento, um envolvimento, apenas o cumprimento de uma obrigação. E ainda há muitos religiosos em nossos dias apenas cumprindo a obrigação. Muitas vezes pessoas até mudam de religião, mas não mudam o estilo de vida, de ser religioso. Nós não fomos chamados para ser religiosos, fomos chamados para sermos espirituais, não para sermos religiosos. Tem muita gente religiosa, mas que ainda está perdida, infelizmente. Então, hoje o nosso relacionamento com Deus, porque Jesus nasceu, o nosso relacionamento com Deus depende exclusivamente da graça de Deus. Nós acabamos de ler, pela graça sois salvos. O que precisamos fazer é ter fé, é confiar, é depender do poder e da graça de Deus em nosso favor. Jesus trouxe a grande diferença no nosso relacionamento com Deus. Restaurou, reconciliou um relacionamento quebrado. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Paz com Deus significa restabelecimento da comunhão. Você tem paz com Deus? Você está em paz com Deus? Porque para você ter a paz de Deus, você precisa ter paz com Deus. Para que você tenha a paz como fruto do Espírito Santo na sua vida e se tornar um pacificador, bem-aventurado por Jesus, você precisa encontrar a paz com Deus, ou seja, o reatar do seu relacionamento quebrado por causa do pecado, lá nos nossos primeiros pais e os nossos próprios pecados. Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, com o nascimento de Jesus, hoje você tem um Deus que te ama. João 3,16 diz: Deus amou o mundo. Um Deus que se relaciona com você. Em João 15:4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. No verso 5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. Um Deus que se importa com você. Eu gosto muito do que diz Hebreus 4,15. Diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Foi Jesus, um Deus que está com você para sempre. Ele prometeu. Jesus nasceu e a promessa está em vigor. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, Jesus te ama. Jesus tem um propósito para a sua vida. Ele nasceu por causa desse propósito, de glorificar o Pai, entregando a minha vida e a sua vida ao Pai, devolvendo nossas vidas a Ele, resgatando nossas vidas para Ele. E aquela mensagem dos anjos foi muito clara. Nós lemos lá no começo, no capítulo 2 de Lucas: eis que serão novas de grande alegria. Uma alegria
incontrolável, uma alegria sem medida, imensurável. Deveria tomar conta das nossas vidas, do nosso coração, porque nossa vida foi impactada, transformada pelo nascimento de Jesus. Por isso não podemos imaginar, ou então podemos imaginar como seria trágico, como seria terrível a nossa existência, a nossa família, o mundo que nos cerca. Seria muito pior do que o que há nesse mundo se Jesus não tivesse nascido. Talvez esse mundo já tinha se autodestruído. Essa que é a verdade. Daí a grande importância do nascimento de Jesus, que nos ensina a amar quem nos odeia, nos ensina a desfrutar da paz, que excede a todo entendimento, e que Ele mesmo prometeu, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, não se perturbe, não tenham medo, eu venci. Mas eu quero terminar te fazendo essa pergunta: e se Jesus não nascer na sua vida? Ou se Ele não nasceu na sua vida? Você já é um crente em Jesus? Jesus já nasceu no seu coração? Você já se entregou a Ele? Reconhece a obra e o sacrifício dele em seu favor? Já se entregou a Ele? Porque de nada, guarde bem isso, de nada adiantará Jesus ter nascido no tempo e na história, se Ele não nasceu no seu coração. Se Jesus não nasceu aí no seu coração, você continua sem esperança nesse mundo, nem no mundo vindouro. Mas hoje é um tempo aceitável. Se houver qualquer tipo de dúvida no seu coração, hoje é o dia que Ele preparou para você, para que as dúvidas sejam tiradas. Dúvidas sobre o Natal. Não há razão para ter dúvidas sobre o Natal. Deixa Jesus nascer no seu coração e você experimentará os efeitos desse novo nascimento. E você que Jesus já nasceu no seu coração, seja porta-voz dessa mensagem que vai transformar a vida de muitas outras pessoas. Seja porta-voz dessa mensagem de salvação. Seja como os anjos que cantaram naquele dia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Faça como os anjos que vieram dizer aos pastores: eu tenho uma nova, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus nasceu. E Ele quer nascer no seu coração também. Você pode experimentar toda a mudança que Jesus pode fazer. João 3, 17 e 18, mais uma vez a Bíblia diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E se você não crê, você não estará protegido do maligno. Se você não crê, a paz da sua vida vai depender mais das suas ações do que do poder de Deus. E o pior, se você não crê no Cristo que nasceu, e se Ele não nascer em você, não haverá vida eterna para você. A Bíblia diz em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E não é isso que eu quero para você.
nem para os seus familiares. Deus está ofertando a salvação a você, como presente daquele que é o presente de Natal, o Jesus Redentor nascido em nosso favor. Então, neste Natal, deixe Jesus Cristo nascer no seu coração. Isso vai fazer toda a diferença, sabe por quê? Para quem tem Jesus no coração, sempre será Natal. Amém? Que Deus contemple essa palavra no nosso coração e de algum momento, ou de alguma forma, a minha vida e a sua vida seja impactada com essa verdade. Uma verdade que é uma verdade absoluta, o nascimento de Jesus. Amém? Vamos orar?